Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre essência e personalidade. Na última aula nós terminamos dizendo que nenhum tipo é melhor do que o outro. O que os torna melhores ou piores é o grau de consciência que nós temos sobre a nossa personalidade e o desenvolvimento que nós buscamos a partir daí. Afinal de contas, personalidade não é o que eu sou. Personalidade é o que eu me tornei, né? Eu sou a minha essência, porém eu manifesto a minha personalidade. Vamos entender isso? É muito importante para nós que estamos estudando o Enneagrama termos este entendimento. Eu sou a minha essência, mas eu manifesto a minha personalidade. O que eu digo, como eu digo, as minhas ações, tudo isso é produzido aqui na minha cabeça. Minha cabeça é uma fábrica de comportamentos e esses comportamentos são produzidos pela minha personalidade. Como eu disse para vocês também no primeiro vídeo, no decorrer da minha vida eu vou acumulando experiências, eu vou vivendo experiências e de acordo com essas experiências vividas eu vou desenvolvendo estratégias para sobreviver. Se essas estratégias são estratégias positivas e naquele momento aquela ação deu certo, aquele comportamento deu certo, a minha mente já entende que esse comportamento é um comportamento importante para se ter. Então, é como que se isso ficasse gravado na minha mente como um comportamento ideal da minha personalidade. E, por diversas vezes, quando eu precisar de um resultado parecido, eu busco aquele comportamento, mesmo que ele não seja importante mais. Entende? É o agir no piloto automático, né? É aquela ação inconsciente. Quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, já falei. Então é assim que age em nós a nossa personalidade. Vai agindo, né? Sem critério, sem consciência, sem estar plenamente presente. O objetivo aqui não é nos livrarmos da nossa personalidade. Tem coisas na nossa personalidade que nós gostamos. Tem coisas que na nossa personalidade que é bom e eu quero manter, eu quero continuar com aquele comportamento que é positivo, que é bom, que me traz resultados positivos também. Então o objetivo aqui, de forma alguma, de maneira alguma, é eu me livrar da minha personalidade e nem eu ficar dizendo que nem tudo na minha personalidade é bom, né? É ruim. Ou eu ficar dizendo aqui que minha personalidade me atrapalha apenas. Não. O que me atrapalha vai ser eu não ter consciência ou poder de escolha sobre as minhas ações e sobre os meus comportamentos. Então, quando eu me aproximo da minha essência, a nossa personalidade ela vai se tornar mais transparente e mais flexível. Se eu me aproximar da minha essência, a minha personalidade se torna mais transparente e mais flexível. Por quê? Porque a nossa personalidade ela nos auxilia a viver ao invés de nos dominar. Quando eu estou próximo da minha essência, a minha personalidade se torna mais flexível e mais transparente, e ela vai me auxiliar a viver ao invés de me dominar. A grande questão, o grande problema é que na maioria do tempo a minha personalidade me domina. Na maioria do tempo, na maioria das vezes, a minha personalidade ela assume o controle e os comportamentos são todos ditados então pela personalidade e ela vai colocar em ação aqueles comportamentos que já estão lá digamos, no menu de opções, né, da personalidade, entende? Mesmo que talvez aqueles não sejam os melhores, mas são os que já estão na fila, os que estão programados pela personalidade. Então, se aproximar da essência traz este grande benefício para nós, né? Tornar a nossa personalidade mais flexível e mais transparente. Transparente no sentido de que eu vou entender se aquele comportamento ele é o ideal para aquele momento ou não. E flexível no sentido de que se eu entender que não é o melhor comportamento, eu vou poder escolher o comportamento que eu preciso ter. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso, tá bom? Como eu disse para vocês, eu sou tipo 2, vocês vão ainda conhecer melhor todos os tipos. E o tipo 2, ele tem a seguinte questão. Ele é ótimo para ajudar os outros e ele tem uma dificuldade imensa de aceitar a ajuda dos outros, né?
Até porque o vício emocional tipo 2 é orgulho. Então, tipo 2 é bem orgulhoso. Ele vende uma imagem de humilde, ele vende uma imagem muitas vezes do bonzinho, mas no fundo, ele tem uma intenção por detrás desse ser bonzinho, que é exatamente receber o amor do outro, receber o reconhecimento do outro. Então, é meio que na personalidade do tipo 2, toda aquela ação bondosa dele tem um objetivo de conquistar o apoio, conquistar a afeição, conquistar o reconhecimento das outras pessoas, certo? Então, por esse motivo, o tipo 2 tem uma facilidade imensa de ajudar, mas uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Eu tenho vivido a seguinte questão: sempre que alguém me oferece ajuda, é natural da minha personalidade, agindo no automático, negar ajuda. Alguém ofereceu ajuda, não, tá tudo certo, não preciso não, entende? É natural, é automático, porque a personalidade está agindo e ela assume as rédeas. Mas para aprender a dominar o meu orgulho, eu tenho feito o exercício de ter a ação consciente, a atitude consciente de aceitar ajuda, mesmo que eu não necessite. Olha lá. Mesmo que eu não precise. Aconteceu ontem, conversando com a minha madrinha pelo WhatsApp, ela me ofereceu uma ajuda e eu fui para falar que não preciso, que tá tudo certo. Eu já tinha escrito o texto, né? Antes de enviar, eu falei, peraí, personalidade, dá licença, deixa eu buscar na minha essência para eu entender se esse é o comportamento ideal que eu preciso ter nesse momento. Se eu estou fazendo um exercício, se eu estou treinando, me treinando para eu estar mais próximo da minha essência e não agir tanto sob a influência da personalidade, eu preciso sim aceitar essa ajuda, por mais que eu não necessite. Ou eu penso, a minha personalidade me convença, porque existe também o vício mental, que é o convencimento da personalidade de que aquilo realmente é como a personalidade está falando que é, entende? Então todos os tipos também têm seu vício mental. Então eu preciso aceitar essa ajuda. Então respondi, preciso sim, pode me ajudar, tá tudo certo, entende? Então nós vamos fazendo esse exercício de estarmos presentes. Mas se eu não tenho autoconhecimento, se eu não entendo que eu sou tipo 2, e o tipo 2 tem essa dificuldade de aceitar ajuda, tem toda essa questão aí da personalidade, isso ia passar desapercebido e para mim ia tudo certo. Ia estar tudo certo, entende? Então, esse entendimento do que é personalidade e o que não é importante. Ação automática, né, no impulso, é personalidade, porque assume o controle e a personalidade já tem aqueles padrões de comportamento já pré-estabelecidos e vai continuar agindo dentro desses padrões, mesmo que não seja o melhor para nós. Mas, como eu disse, nem tudo na personalidade é ruim, tem coisas que eu quero manter, tá certo? A questão é poder ter poder de escolha, né? A questão é estar nas suas mãos a escolha sobre qual comportamento ideal e não nas mãos da sua personalidade, do seu eneatipo, tá? Quais são as qualidades, então, da nossa essência? A primeira qualidade importantíssima, nos ajuda a estarmos presentes e conscientes. Imagina se eu não estou presente naquele momento, eu quase fui no automático negando ajuda. Se eu não estou presente naquele momento e consciente, eu não ia tomar essa decisão, porque é importante para a minha evolução, para o meu crescimento. Então, a primeira coisa, nos ajuda a estarmos presentes e conscientes. Segundo, a nossa essência nos mantém em flow, em estado de flow. O que é o estado de flow? É um estado de fluxo, de alto desempenho, de máximo desempenho por um tempo maior. Quando eu estou sob a influência da minha personalidade, eu não consigo estar dentro desse estado de desempenho máximo. Agora, se eu estou acessando a minha essência, eu estou por mais tempo dentro desse estado de máximo desempenho, até porque eu estou presente, 100% presente, né? Para isso, gente, eu tenho que estar assim, muito aberto, né, a observar, a conseguir ter esta visão. Esse comportamento é personalidade ou ele é essência? Então o conhecimento do Enneagrama nos ajuda exatamente nisso, né? Conseguir avaliar se aquele comportamento naquele momento ele é bom, se é um comportamento motivado pela essência ou pela personalidade e
escolher qual é o comportamento ideal, qual é o comportamento melhor para aquele momento específico, tá? As manifestações da personalidade costumam então nos levar a ignorar algumas coisas, né? A cometer erros, criar problemas, né? Por quê? Porque não tem essa ação consciente, né? Então eu digo o que não devo dizer, eu faço o que não devo fazer, porque foi um comportamento automático, padrãozinho que estava lá na fila. Como assim fila, Pablo? Imagina o seguinte, ó. Nós, desde que nós nascemos, no momento do nosso nascimento ali, nós já começamos a nos afastar da nossa essência. Por conta das experiências que nós fomos vivendo, vai ficando gravado na nossa mente, no nosso inconsciente, alguns padrões já comportamentais. Se eu sentir frio e meu pai e minha mãe não cuidaram de mim, se eu sentir fome, né, e como eu agi na hora da fome, eu chorei, minha mãe atendeu, ela demorou para atender ou não, enfim, desde o meu nascimento, né, e também outras experiências depois, no decorrer da infância, vão formando essa programação mental que ali vai formando a minha personalidade, ok? Então, eu tenho como que se fosse um arsenal ali de comportamentos já pré-estabelecidos. Eu tenho, na minha essência, um arsenal infinito de comportamentos, ok? Conscientes, escolhidos, não programados, escolhidos. Mas eu já tenho programado, já pronto, que é facílimo de usar na minha personalidade, um monte já de comportamentos gravados ali. Todas as vezes que eu preciso de algum comportamento específico, eu vou lá e pego aquele comportamento e trago para o início da fila. Então, esse comportamento é um comportamento que já está acessível. Eu trouxe ele para o início da fila, é da minha personalidade. De repente eu preciso de um outro comportamento, eu já trago, coloco logo aqui atrás. Então, eu vou ter uma fila num local de fácil acesso, digamos assim, de vários comportamentos que são da minha personalidade. Imagina, por exemplo, uma rede social, Facebook, Instagram, não sei se vocês sabem como funciona o algoritmo, mas é assim, ó. Já percebeu que todas as vezes que você entra nas suas redes sociais, aparece em primeiro lugar ali no feed de notícias, lá na linha do tempo do Facebook, as postagens das mesmas pessoas? Até parece que somente aquelas pessoas, você segue somente aquelas pessoas, que são aquelas que geralmente aparecem em primeiro lugar, salvo os links que são patrocinados, né? Alguma postagem patrocinada, que aí a pessoa paga para subir, para aparecer lá no início da fila. Ok, se você for lá e mudar as configurações e colocar por ordem cronológica, alguma coisa assim, vai aparecer as últimas postagens. Mas se não, vão aparecer aquelas que o Facebook, que o Instagram julga que são mais relevantes para você. Por que mais relevantes? Porque são aquelas que você acessa com maior frequência. Entende? Então o algoritmo funciona dessa forma. Ele traz para o início da fila aquelas que ele acha, que ele pensa que você vai gostar mais, porque você acessa aquilo com maior frequência. A personalidade age do mesmo jeitinho. Traz para o início da fila aqueles comportamentos que eu acesso com maior frequência, lá naquela fase da formação da minha personalidade. Então isso vai fazer com que esses comportamentos sejam mais acessíveis do que aqueles todos os outros que estão lá na minha essência, não pré-programados, mas que exigem de mim uma ação consciente. O automático é muito mais fácil, entende? O automático ele é muito mais fácil. Por isso que a nossa personalidade nos leva a ignorar algumas coisas, cometer erros, criar problemas, fazer o que não deve, falar o que não deve. Né? Porque ele vai lá, pega o que está mais fácil, coloca lá na frente, é isso mesmo, entende? Então é assim que age a personalidade, né? Quando nós nos identificamos menos com a nossa personalidade, ela se torna uma parte menor da totalidade que nós somos. Porque se eu tenho uma identificação muito grande com a minha personalidade, ela ganha força, ela cresce e ela toma conta. Se eu reduzir essa identificação com a minha personalidade, me aproximando mais da minha essência, ela perde força. E ela vai ter os comportamentos que eu escolher, que vão ser importantes para mim no momento que eu precisar, se forem. Né? Então ela vai se tornar uma parte menos totalitária, né? menos influenciadora dos meus comportamentos.
A personalidade ela ainda existe, ela vai estar lá, né? Mas existe uma inteligência mais ativa, uma inteligência de escolha, né? Uma inteligência é uma sensibilidade e uma presença nossa por detrás dela, né? Por detrás da personalidade, que vai utilizar a personalidade como veículo, né? Ao invés de se deixar guiar pela personalidade, vai utilizar a personalidade como veículo ao invés de se deixar guiar por ela, né? Ela é veículo, ela não é guiadora, né? Ela não é o motorista do veículo. Eu sou o motorista. As rédeas precisam estar nas minhas mãos, o controle precisa estar na minha mão. Então, eu escolhendo o comportamento que eu preciso e que eu quero, eu estou assumindo o controle, mas para isso eu tenho que buscar isso lá na minha essência, tá? Quanto mais nós nos identificarmos então com a nossa essência, mais nós vamos ver que nós não perdemos a nossa identidade. Muito pelo contrário, né? Nós vamos verdadeiramente encontrar. A identidade está na essência. Identidade não é personalidade. Personalidade é o que eu me tornei, né? Personalidade é quem eu me tornei. Então, quanto mais eu me identifico com a minha essência, mais eu encontro a minha identidade. Dá a sensação que é diferente, né? Poxa, se eu deixar minha personalidade ali também como uma parte comunzinha ali dos meus comportamentos, eu vou perder a minha essência, porque eu sempre fui assim. Não, você sempre agiu assim. Você não sempre foi, não é o que você é o que você faz, é o que você manifesta. Faz sentido para vocês isso, né? Personalidade não é você, você é a sua essência. Personalidade é o que você manifesta, né? E isso não é identidade, né? A identidade está lá na essência, que é muito mais cheia de possibilidades do que a própria personalidade. Existe uma frase do Henry Tracol que ele fala o seguinte: quando o homem desperta, ele desperta do falso pressuposto de haver estado desperto sempre, e assim de haver sido senhor dos seus pensamentos e atos. Olha que bacana, eu vou repetir. Quando o homem desperta, ele desperta do falso pressuposto de haver estado sempre desperto, e assim de haver sido senhor dos seus pensamentos, sentimentos e atos, né? Olha que bacana isso, gente. Nós, aqui na vivência com o Enneagrama, estamos sendo convidados a despertar desse falso pressuposto de termos estado a vida inteira já despertos. Por que um falso pressuposto? Porque a vida inteira eu agi sob a influência da minha personalidade. Então eu não estava desperto, eu estava influenciado, eu estava sendo induzido a ter aqueles comportamentos pela minha personalidade. E quando eu desperto, eu percebo que eu sou muito mais que isso, que eu posso muito mais que isso. Já deve ter acontecido com você diversas vezes de você ser obrigado a ter um comportamento que não é um comportamento comum seu, mas aquele momento, aquela situação te obrigou a agir daquela maneira e você teve um resultado fantástico a partir daí, né? Você teve um grande êxito a partir daí. É porque na sua essência já existem todas as possibilidades, né? A PNL tem um pressuposto que fala que todos os recursos estão em nós, basta nós acessarmos, entende? Tudo já está pronto aqui dentro de mim. Porque a minha essência, ela é infinita, né? Então, cada tipo possui uma crença central específica a respeito da vida e de como sobreviver aqui nessa vida, né? Cada tipo tem uma crença central específica sobre a vida e sobre como viver. Essa crença é que move a nossa personalidade, né? Então a nossa personalidade, ela nos defende, ela nos protege e ao mesmo tempo ela gera sofrimento, ela gera distanciamento do nosso verdadeiro eu. Mas o objetivo, a intenção é positiva. Outro pressuposto da PNL: em tudo existe uma intenção positiva. Então a nossa personalidade, a intenção dela é nobre, é positiva. Ela quer nos proteger e, pasmem, um dos objetivos da personalidade é proteger a essência. Ela cria uma casca, ela cria uma máscara para proteger a própria essência. Por isso que ela assume o controle e fala assim: ó, eu que mando aqui. Porque ninguém vai mexer na essência, porque ela precisa ficar intacta. Então o objetivo, a intenção da personalidade é nobre. Porém, ela não percebe que ela está nos fazendo sofrer, gerando grande sofrimento e distanciamento do nosso próprio eu.
Entende? Então, infelizmente, é isso que acontece com a Enneagrama, então, com a nossa personalidade, né? E a essência. O nosso tipo do Enneagrama é uma tendência central de personalidade psicológica que nos acompanha desde a nossa infância, então até o restante da nossa vida. Como eu disse, eu sou tipo 2 e eu serei tipo 2 até morrer. Mas eu já aprendi a desenvolver comportamentos que não são comuns do tipo 2, porque eu precisei. E hoje, com todo esse entendimento, nós conseguimos escolher o comportamento ideal para aquele momento, estando presentes. Então nós precisamos exercitar a presença, né? Exercitar, estarmos conscientes. De que jeito? Questione o seu comportamento. Esse comportamento é o comportamento ideal para esse momento? Esse comportamento aqui é realmente aquilo que vai me ajudar a atingir os meus objetivos? Quais os feedbacks? Eu estou aqui agindo e estou tendo sinais que estão me mostrando se eu estou ou não no caminho certo. O feedback é positivo, está me ajudando a entender se eu vou chegar no caminho ou não. Já está me avisando, desse jeito não vai dar certo. E eu continuo sem flexibilidade, insistindo em ter os mesmos comportamentos. Então, essa ação consciente é exatamente isso, né? Escolhe o comportamento, tenha flexibilidade para mudar. Você não precisa viver sob o jugo da sua personalidade, tá bom? Personalidade, valeu. Olha, bacana, você está me ajudando, sua intenção é extremamente positiva, mas nesse momento, nenhum desses comportamentos padronizados seus aí vão me ajudar. Eu vou buscar na minha essência agora outro comportamento diferente disso, né? O tipo de personalidade tem como objetivo, então, nos proteger, nos manter vivos, satisfeitos, né? Físico, emocional, psicológica e até socialmente, espiritualmente também, né? Então, esse é o objetivo maior aí da nossa personalidade, só que, como eu disse, mesmo com a intenção positiva de nos ajudar, acaba gerando muito sofrimento, distanciamento do nosso próprio eu. Então o que você faz não importa, né? O que importa é o porquê que você faz aquilo. O que faz, o que busca conquistar, o que você está tentando evitar quando tem aquele tipo de comportamento. Entende? Né? Então, é o código-fonte desse programa aí, né? Evitar sofrimento, buscar algum tipo de prazer. Então, a nossa personalidade foi programada a partir então daí, né? Comportamentos que eu tive, experiências que eu tive na minha vida, não comportamentos, mas experiências que eu tive no decorrer da minha vida que me obrigaram a agir daquela maneira, não me tornar aquilo, mas manifestar, então, aquelas ações, aqueles comportamentos. Agir daquela maneira. Por quê? Porque eu não sou personalidade, eu sou essência. Então, se eu sou essência, é possível, sim, mudar este comportamento. Eu sou uma pessoa mais fechada, sou uma pessoa mais individualista na minha, não gosto de muita gente aqui do meu lado, porque muitas pessoas do meu lado vão me dar uma sensação de que eu vou perder algo, de que vai faltar energia e de que eu me sinto muito incomodado no meio de muita gente. Ok, isso é comportamento da sua personalidade. Na essência, você vai negociar com você. Olha, personalidade, eu vou ficar aqui no meio desse monte de gente agora, eu vou interagir com essas pessoas, eu vou sorrir para essas pessoas, eu vou conversar com essas pessoas, que eu sou um cara muito inteligente e nada vai me acontecer, muito pelo contrário, nada me será tirado, somente acrescentado. E aí eu escolho aqueles comportamentos e depois, se eu quiser voltar a ser mais fechado, mais na minha, eu volto. Mas é uma escolha consciente. Eu escolhi assim, porque às vezes é um gasto de energia muito grande, tem que ficar o tempo todo ali nesse estado de desempenho máximo de flow, né? Então, de repente eu volto, deixo a personalidade comandar um pouquinho, porque é importante, alguns padrões de comportamento são importantes para nós também, né? Menos desgaste de energia e tudo mais, desde que isso seja controlável e também dosado, ok? Então, por que isso acontece então? Lá na nossa infância, nós vamos receber algumas mensagens dos nossos pais, mensagens inconscientes que têm um profundo efeito sobre nós, né? Sobre a nossa identidade, sobre a nossa formação, sobre o quanto nos permitem ser plenamente quem somos e como somos. A menos que nossos pais fossem seres humanos extremamente desenvolvidos e conscientes também, agindo num nível de consciência muito alto, né? O brilho da nossa alma ele ia crescer cada vez mais, né? Mas assim, né, entendendo que também, assim como nossos pais viveram guiados pelas suas personalidades, eles foram deixando informações. E quando eu digo pais, né, é porque pai e mãe têm um peso muito grande sobre a formação da personalidade do filho, porque por conta dessa hierarquia mesmo espiritual que existe,
né? O pai é pai, mãe é mãe, então são grandes diante dos filhos e tem todo um peso, né? O que o pai diz, o que o pai fala, né? O que o pai faz. Não culpando nossos pais, muito pelo contrário, nós precisamos honrar os nossos pais a vida toda, porque tudo que eles fizeram foi o melhor que eles puderam fazer para nós. Pai e mãe sempre fazem aquilo que é de melhor para os seus filhos e nós devemos honrá-los a vida inteira por isso, tá? Mas também no sentido, na intenção positiva de nos ajudar, de nos proteger, de fazer o melhor para nós, também implantaram mensagens que ajudaram a formar então a nossa personalidade, tá? Então, embora nós possamos ter recebido várias mensagens dos nossos pais, algumas delas vão ter um peso maior, vão ser mais importantes ainda para nós, né? E que nos afetaram muito, né? Então, tipo 1, por exemplo, qual que é a mensagem? Tipo 1 disciplinador, qual que é a mensagem que o tipo 1 recebeu dos pais? Errar não é bom. Não erre, porque errar não é bom. Então, ele quer sempre fazer o certo, o correto, porque uma das principais mensagens que recebeu dos pais é que errar não é bom. Tipo 2, recebeu a mensagem de que ter necessidades próprias não é bom. Ter necessidades próprias não é bom. Né? Então, por isso que adula, que bajula, que ajuda, que faz tudo pelo outro, porque ele precisa atender a necessidade do outro, né? Se eu atender as minhas próprias necessidades, o outro não vai gostar de mim. Tipo 3, ter sentimentos e identidade própria não é bom. Por isso que eu tenho que me adaptar ao meio e me mostrar o melhor de todos aqui, independente de onde eu esteja, do que eu esteja fazendo. A minha identidade pode me atrapalhar, os meus sentimentos podem me atrapalhar aqui. O tipo 4 recebeu a mensagem dos pais de que estar bem ou feliz demais não é bom. Por quê? Porque quando eu estou muito bem, estou muito feliz, não tem ninguém olhando para mim com aquele desejo de me acariciar e de me oferecer uma ajuda e de me dar afeto, me dar carinho. Então eu não posso estar bem feliz demais, por isso oscila tanto assim o tipo 4, né? O tipo 5 recebeu a mensagem de que estar à vontade no mundo não é bom. Estar à vontade no mundo não é bom. Então ele está sempre incomodado, né? Delimitando o seu espaço ali, né? O seu pequeno espaço mental, espiritual, de comunicação, de relacionamento, né? O seu mundo fechado, né? Porque estar à vontade demais no mundo não é legal e pode fazer faltar alguma coisa para você em algum momento. Então faça reservas, né? E fica aqui no seu mundo ali, né? O tipo 6 recebe a mensagem de que confiar em si mesmo não é bom. Por isso que ele busca tanta segurança, tanto nas pessoas quanto nas circunstâncias, porque confiar em si mesmo não é bom, você pode falhar a qualquer momento, né? O tipo 7 vai receber a mensagem dos pais de que depender dos outros para alguma coisa não é bom. Então, desgruda do outro. Você está como aqui agora, não fica muito tempo ali, que daqui a pouco você começa a depender dessa pessoa, já procura outro e outras experiências e outras pessoas, né? Porque depender muito dos outros não é bom. O tipo 8 vai receber a mensagem de que ser vulnerável e confiar nos outros não é bom, por isso você tem que se impor, por isso você tem que ser controlador, por isso você tem que ser muito bravo, né? Ter toda essa energia para gesticular na hora de falar, porque ser vulnerável, confiar, não mostra suas vulnerabilidades, né? Porque isso não é bom, né? Confiar nos outros também não é bom. E o tipo 9 vai receber a mensagem de que se impor não é bom. Né? Por quê? Porque se eu me impor, eu vou causar problema para o meio onde eu estou vivendo. Então, o tipo 9 se esconde, né? Fala menos, não confronta, numa reunião ou entre as pessoas ali na mesa, acaba não expondo a sua opinião. Por quê? Porque impor-se não é bom. Né? Então, uma frase que diz o seguinte: todos estamos cumprindo uma sentença de prisão perpétua na masmorra do eu. Triste isso, né? Estamos cumprindo uma sentença de prisão perpétua na masmorra do eu. Então chegou o momento de se libertar dessa masmorra, né? Chegou o momento de sair para fora, acessando então a sua essência, e a chave que abre essa prisão está nas mãos da sua personalidade, né? Então eu preciso assumir o controle, assumir a chave e abrir e sair para fora para poder ser livre, porque a minha personalidade pode até ter a intenção positiva de me ajudar e ela é até boa, não preciso excluí-la da minha vida. Porém, viver somente com os efeitos, com os comportamentos da personalidade me limita.
Então eu preciso viver agora uma vida sem limites, uma vida cheia de possibilidades. Então vamos juntos, tá ok? Gratidão, até o próximo. Fiquem com Deus.